Bem-vindos a mais uma devocional. Hoje nós vamos começar 2 Timóteo. É a última carta de Paulo. Aqui nós fechamos as cartas paulinas ou as epístolas paulinas. A carta de 2 Timóteo, o tema, escreve aí na sua Bíblia, que eu acho que é interessante isso aí, porque quando eu tenho um tema, eu tenho o assunto principal que toda carta foca. Um tema principal, sempre tem um tema principal. Quando você escreve uma carta ou um e-mail, você sempre tem em mente alguma coisa para falar, algo principal. Então, o tema das cartas ou as epístolas da Bíblia sempre tem um tema principal, um assunto principal. E o assunto de 2 Timóteo é perseverança e fidelidade na fé em meio à perseguição. Esse é o tema. Eu sempre anoto na minha Bíblia aqui. Então, perseverança e fé. Perseverança e fidelidade na fé em meio à perseguição. Você vai perceber muito um tom de despedida de Paulo. Aqui ele já tinha consciência que ele não ia sobreviver. Aqui ele já tinha consciência que ele ia morrer. Então nós vemos aqui um homem velho, um homem abandonado por muitos, deixados numa masmorra em Roma. Aqui ele já provavelmente já estava na cadeia mesmo. E aqui estava já esperando o martírio. Estava esperando já a sua morte. Então ele coloca para Timóteo: olha, tenha perseverança, tenha fé, mesmo em meio às perseguições. Seja fiel, mesmo em meio às perseguições. Então, como ele faz em todas as cartas, ele começa se apresentando: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho. Olha o carinho que ele tinha por Timóteo. Meu amado filho. É filho na fé, tá? Ele era fruto do trabalho de Paulo. Ele se converteu através da pregação de Paulo, então ele fala que é meu filho espiritual. Então, filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. E de Cristo Jesus, nosso Senhor. Um incentivo à fidelidade. Aqui ele já começa o assunto. Aqui ele já entra no assunto principal. Seja fiel, Timóteo. Seja fiel, mesmo em meio às tribulações. Porque o que aconteceu comigo pode acontecer com você. O que está acontecendo comigo, eu estou sendo perseguido por causa do Evangelho de Jesus, isso também pode acontecer com você. E pode acontecer comigo, pode acontecer com você, pode acontecer com todos aqueles que vivem de forma piedosa e levam Deus a sério neste mundo de trevas. E ele começa: eu dou graças a Deus a quem sirvo, com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Agora, olha só que coisa interessante o versículo 5. Recordo-me da sua fé não fingida, da sua fé sincera, que primeiro habitou em sua avó Lóide, em sua mãe Eunice, e estou convencido que também habita em você. Eu acho muito lindo esse versículo, porque mostra a salvação, a manifestação de Deus através das gerações. É a bênção de Deus à descendência. Começou com Lóide, a sua avó, e ela passou para sua mãe, Eunice, e a sua mãe passou para você. E você vai passar para os seus filhos, e os seus filhos vão passar para os seus netos. E os seus netos vão passar para os seus bisnetos. E isto é a bênção geracional, é a bênção de Deus através das gerações. Então eu faço um apelo a você, filho de Deus, filha de Deus. Seja um exemplo para a vida dos seus filhos. Leve Deus para a vida dos seus filhos. Ore pelos seus filhos, jejue pelos seus filhos. Não negocie a salvação dos seus filhos.
Chore pelos seus filhos. Traga-os à igreja. Temos um trabalho maravilhoso aqui na igreja que se chama Geração Futuro, todos os domingos às 10 da manhã. Traga os seus filhos para aprenderem a Bíblia. Traga-os no culto. Traga-os no Geração Futuro. Traga-os para que eles conheçam o Deus que pode salvá-los, o Deus que pode mudar a história, o Deus que pode levá-los para uma vida muito abençoada, de muita prosperidade, graça, poder, amor, contentamento. Traga-os para Deus. É um apelo que eu faço para você. Zele pela tua família. Lloyd, Eunice, Timóteo, e assim vai. Este é o plano de Deus, este é o projeto de Deus para sua família. Versículo 6. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Você é pastor, você foi ordenado pastor, eu impus as mãos sobre você, o presbitério pôs a mão sobre você, você tem um dom de pastorear, e eu faço esse apelo para você. Mantenha viva a chama dentro de você. Pois Deus, versículo 7, por que eu tenho que ser fiel? Por que eu tenho que ter firmeza? Pois Deus, versículo 7, grifa esse versículo. Decore este versículo. Coloque esse versículo na sua vida. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, de moderação. Eu acho lindo esse versículo. Ele sempre falou muito forte comigo. Deus não nos fez covardes, porque nós somos filhos de Deus, do Senhor dos Senhores e do Rei dos Reis. Fomos chamados para vencer, fomos chamados para avançar, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio à morte. Eu não posso temer. Eu tenho Deus do meu lado. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se eu morrer, eu vou para a glória e lá eu gozaria eternamente da presença dele. Eu não tenho que ter medo. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder. A palavra poder aqui em grego é dinamis. Algo dinâmico que me impulsiona para ir para frente, poder para caminhar. Mas o poder tem que ser regido pelo amor. Amor que dá graça à vida, que me faz cada dia mais satisfeito, contente. Amar as pessoas, amar a vida, amar a Deus acima de tudo. Poder, dinamis, amor e moderação, equilíbrio. Deus é aquele que nos dá equilíbrio. Deus é aquele que nos dá sabedoria para você usufruir da vida de uma forma saudável. Uma pessoa equilibrada. O fanático não é equilibrado. Então guarda isso na sua mente, no seu coração. Deus não nos chamou para sermos fanáticos. Deus nos chamou para sermos crentes, cristãos fiéis, onde o poder está em nós, onde o amor está em nós. Por isso nós precisamos de equilíbrio. Saber o que falar, para saber ser gentil com as pessoas, agradável. Isso é muito profundo. Isso é muito profundo. Lembra que no princípio a igreja, em Atos 2, ela crescia porque Deus ia acrescentando a cada dia que iam sendo salvos. E diz a Bíblia que os discípulos, os filhos de Deus que estavam ali abraçando a fé, contavam com a simpatia de todo o povo. O povo de Deus não pode ser antipático, não pode ser orgulhoso, não pode ser fechado, não pode ser condenatório. O povo de Deus é simpático, ou seja, equilibrado, moderado. Eu tenho muito poder, eu tenho muito amor. E isso vai fazer com que eu seja equilibrado na minha vida. Profundo demais. Esse versículo para mim é uma chave
que nos mostra de uma forma clara como Deus quer que nós vivamos. Não seja covarde, porque você tem poder, você tem amor e você tem equilíbrio. Versículo 8. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele. Não se envergonhe. Não se envergonhe de mim. Não se envergonhe de testemunhar. Mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Deus nos chamou de uma forma santa, não em virtude de nossas obras, não é pelo que nós fizemos ou deixamos de fazer, mas por sua própria determinação e graça. Essa graça, o amor que eu não mereço, a salvação que eu não mereço, é algo imerecido, nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador, Cristo Jesus. Olha só que profundo este final do versículo 10. Jesus, ele tornou inoperante a morte. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Olha que coisa linda. Jesus tornou inoperante, ou seja, a morte não tem mais poder para operar na vida daqueles que creem. Ele trouxe à luz a vida. Ele trouxe à luz a imortalidade. Não vamos morrer mais. Estaremos para toda a eternidade na presença de Deus. Mesmo que o nosso corpo se esvair, mesmo que as nossas forças forem embora, mesmo que a nossa vida aqui acabar, um segundo depois estaremos na presença de Deus para toda a eternidade. Isso foi conquistado na cruz do Calvário por Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Então, eu não tenho que ter medo de sofrer por causa de Cristo. Eu não tenho que ter medo. É esta a consciência de Paulo, é esta a ideia que ele queria estar passando ali para Timóteo. Desse evangelho foi constituído pregador, apóstolo e mestre. Eu sou pregador do evangelho, eu sou apóstolo, que Deus me escolheu, e eu sou mestre, eu sou um professor. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho. Eu sofro por causa do evangelho, mas não me envergonho. Grifa essa parte aqui do versículo 12. Porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. E eu estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Esse versículo é maravilhoso. É maravilhoso. Paulo está dizendo: eu sou de Deus. Sofro perseguição, sofro dificuldade, sofro. Como você sofre, como todos sofrem. Paulo está dizendo: nós que somos de Deus sofremos. Mas eu sei em quem tenho crido. Eu sei. Eu sei quem é o meu Deus. Eu sei. E eu estou certo. Eu tenho certeza absoluta que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Esta minha fé está guardada em Deus e Ele é poderoso para me guardar. E quando eu chegar lá, eu serei recompensado, porque eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que Ele é fiel. E eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. E ele continua: retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Retenha a fidelidade na palavra de Deus. Não invente moda. Não saia da verdade. Fique na palavra. Fique na palavra. A sã doutrina. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. E você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram,
inclusive Fígelo e Hermógenes. Aqui ele começa a abrir o seu coração, escancarar o seu coração para Timóteo. Paulo diz: olha, todos me abandonaram. Aqueles queridos da província da Ásia me abandonaram. Inclusive, ele cita esses dois homens que eram muito chegados a ele. Irmãos, o que Paulo está dizendo é o seguinte: eu estou firme apesar disso tudo. Isso traz para nós um modelo tremendo de sabermos passar por as tribulações da vida, dificuldades, perseguições, mas não desanimarmos de seguirmos Deus. Neste mundo nós vamos passar por aflições, mas não desanime, eu venci o mundo. Palavra de Jesus Cristo. Todos me abandonaram. Tenta imaginar, Paulo, um velho na cadeia em Roma por ser pregador do evangelho, abandonado até por algumas pessoas da igreja porque tinham vergonha dele pelo fato de ele estar preso. O que importa de verdade é saber quem eu sou e quem eu sou em Deus. E o que Deus pensa de mim. Esse que vai te dar força, tá? Para suportar as decepções da vida e principalmente os ventos contrários que muitas vezes somos acometidos. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou de eu estar preso. Ao contrário, quando chegou em Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe o Senhor, naquele dia, que ele encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. A gratidão é a memória do coração. Então, Paulo, quando cita as pessoas, ele diz: olha, não esqueça do que ele me fez. Eu agradeço a Deus pela vida dele, porque ele foi fiel e ele me reanimou e ele está comigo. Nas horas das aflições, nós precisamos sempre lembrar que tem pessoas boas do nosso lado também, tá? E principalmente a mão de Deus conosco. Eu sei em quem eu tenho crido. E eu estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Deus abençoe muito você. Vamos orar. Pai, muito obrigado porque o Senhor está conosco. O Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, de equilíbrio. Muito obrigado, porque o Senhor está conosco e nós sabemos em quem nós temos crido e nós temos certeza que o Senhor é poderoso para guardar o nosso depósito, o nosso tesouro até o dia final. Muito obrigado, porque o Senhor tem nos reanimado, nos fortalecido e nos abençoado. Dê-nos visão de fé e fortaleça os nossos joelhos trôpegos, Pai. Fortaleça nossas mãos decaídas. Dê-nos cada dia, ó Deus, poder vindo do Teu Espírito Santo, para que pela fé possamos vencer todas as adversidades. Abençoe-nos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe muito você, tá? E amanhã, se Deus permitir, estaremos de volta para mais um capítulo nessa jornada que Deus nos dá o privilégio de participarmos. Até amanhã, se Deus quiser.